Bom dia, turma. Tudo bom? Bom, dei uma olhada nos trabalhos, tá todo mundo pegando o conceito, tá muito legal, muito bacana mesmo. É isso aí, a ideia é essa. Vamos partir do pressuposto que a gente está trabalhando de forma simples, tá? Ainda não temos nada de complicado, certo? Dando sequência ao trabalho que a gente iniciou, vamos ver aí, voltando um pouquinho aí na matéria, né, a parte de processos industriais, que é o que a gente está estudando. Então, nessa atividade, eu acho que ficou bem claro aí, que deu para vocês perceberem que todo processo, independente do tipo, né, independente do tipo de processo, existem fases. Eu acho que ficou muito óbvio, muito nítido aí nessa atividade, as fases do processo. Isso prova que todo processo industrial tem sim suas fases, né? Temos aí a primeira fase aí, que é o contato e manipulação da matéria-prima. E é isso que eu vou abordar hoje. Essa primeira fase aí que vai ser abordada na aula de hoje, tá certo? Eu tinha deixado os links de vários vídeos para vocês assistirem na terça-feira. Espero que todos vocês assistiram. Vamos dar uma olhada neles. Toda a estrutura de um armazém graneleiro. Só que eu posso chamar isso de outra forma. Eu posso chamar isso da minha planta de recebimento de matéria-prima. Imagina só que aqui é onde eu recebo o meu grão de café. Tá? Chegou lá. Vamos tratar hoje que esse grão já está vindo torrado. Ok? É o grão torrado. Depois a gente complica um pouco a nossa planta e coloca a torrefação. Mas nesse momento agora, vamos trabalhar com o grão já torrado. Então o caminhão chega, descarrega na moega e tudo mais. E deu para ver aí como é que é a estrutura de uma planta dessa. E depois ele aqui no caso está armazenando em um armazém. Tudo bem, eu vou armazenar num silo. Poderia ser também, não tem problema. Tá? Então aqui nesse outro vídeo a gente viu o tombador, que é um equipamento grande, é um basculante, né? E ele levanta o caminhão para que haja o descarregamento total da carga e também de forma mais rápida. Antigamente, lá em 1980, isso aqui era feito manualmente, então imagina, né? Muito bacana. Bom, depois eu passei esse outro vídeo onde deu para ver aqui um sistema de alimentação. E aí onde viu vários equipamentos, elevadores, correias, como eles funcionam, né? Como eles funcionam. E deu para ter vocês ideia de quão é importante esses equipamentos. Muito legal isso aqui, eu trabalhei bastante com isso. E, enfim. Então, turma, eu acredito que agora vocês já estão munidos de mais equipamentos, tá? Que foi a correia transportadora, certo? Mais posteriormente no curso, estou louco para chegar ao presencial, vou confessar, porque aí eu posso tratar de detalhes como desalinhamento de correia, tá? Ajuste da correia, forma de operar. Mas por enquanto, vamos primeiro saber o que é. Já está ótimo. Nós temos a correia transportadora, o nome dela já fala, correia transportadora, ela transporta. Nesse caso aqui a gente vai usar grãos, tudo bem, não tem problema, ela pode transportar um monte de coisa, gente. Transportando, tá valendo. O elevador de caneca, vocês devem ter visto ele funcionar, como ele funciona, ele vai pegando, sobe e desce, certo? Bacana. Esse aqui eu não mostrei para vocês, é só um videozinho, eu vou deixar o link para vocês, o que acontece quando uma correia desalinha, tá? Ou seja, ela pode estar operando e acaba que sai do prumo. A gente vai abordar isso em operação da correia nas próximas aulas, ok? Enfim, isso tudo para enriquecer vocês, apresentar para vocês alguns equipamentos que a gente tem na indústria que vocês vão operar provavelmente. Nós temos exatamente uma planta igual a essa, que eu vou mostrar hoje para vocês lá na indústria, que é a unidade de recebimento de enxofre. Ela opera da mesma forma, tá? Muito parecido, vai ter os mesmos equipamentos. Enfim, o nosso exemplo é uma planta para produzir café. E nesse processo industrial de planta de produção de café, o café que a gente toma,
ele vai ter que ter várias unidades, ou seja, talvez você não consiga fazer num processo único, que nem uma cafeteira expresso, não é um conceito industrial. Então, nessa primeira fase do processo, seria receber a matéria-prima e dar as primeiras tratativas nessa matéria-prima, eu vou mostrar para vocês agora a minha planta de recebimento da matéria-prima. Veja bem, não é a planta inteira, a gente vai fazer por partes. Na aula de hoje eu vou tratar só a matéria-prima, deixar ela pronta para ser processada para fazer o café. Nesse momento, vamos fazer com o grão já torrado, tá? Nesse exemplo. Na aula que vem eu vou complicar e vou falar sobre o grão cru, mas isso na aula que vem. Vamos dar uma olhada aqui na minha apresentação. E aqui está a minha planta de recebimento do grão. E aí vamos começar a explicar e eu já falo dos equipamentos. Então, primeiramente, vem o caminhão, ele descarrega na moega, o nome desse equipamento aqui é moega, tá? Muita gente chama de tremonha. Alguns operadores falam que quando está recebendo material é moega. E quando está alimentando, tipo um reator, é tremonha. Bom, por mim, a função acaba sendo a mesma. Tá? Então tem essa moega aqui, que é simplesmente um acolhedor, onde vai pegar, receber o grão e despejar na correia transportadora. Aí, um primeiro detalhe interessante. Essa queda do grão aqui na correia, ela tem que ser centralizado. As paredes da tremonha tem que estar muito bem direcionando o fluxo do grão para o centro da correia. Veja bem, se acontecer de repente o grão começar a cair num ponto muito ao extremo, perto da borda do tapete da correia, ela tende a desalinhar. Isso pode ocasionar um acidente, tá? Então, a queda do produto tem que ser sempre ao centro. Quanto mais no centro e distribuído essa queda do grão, em cima da correia, melhor. Ok? Bacana. E isso vai alimentar a correia transportadora, que vai, por sua vez, alimentar o elevador de caneca, aquilo que vocês viram. E aí eu coloquei aqui um equipamento que a gente ainda não falou, a peneira. Mas antes, um detalhe importante aqui que eu acabei de me lembrar. Esses equipamentos todos, eles têm que ser ligados. Hoje a gente pode ligar para o painel, ter operação de campo, a distância e tal, tudo mais, mas via de regra, equipamento se liga no campo, ok? Vamos tirar esse caminhão daqui um pouquinho e veja bem. A planta está aqui, só que ela está parada, certo? Com a planta parada e eu preciso colocar em operação, porque o caminhão vai chegar, eu não posso esperar que o caminhão chegue e ele descarregue e depois eu ligue, tá? Isso é um procedimento meio que padrão. Então a planta já tem que estar pronta, então tudo já tem que estar operando. Todos os equipamentos, certo? E aí, sim, eu posso liberar o carregamento. Isso se chama partida da planta, tá? Tem também o procedimento de parada da planta. Descarregamento, correia transportadora, que fica num nível abaixo, de preferência. Elevador, elevo ele. E aí eu coloquei um equipamento aqui que vocês não viram, eu não mostrei. Por que eu coloquei esse equipamento aqui? Veja bem, o grão está vindo de algum lugar e pode muito bem ter outros particulados no meio desse grão que eu não quero, que vai fazer mal para o meu processo. Embora eu ainda não falei de qualidade, variáveis do processo, controle do processo, que vão me agregar a qualidade do produto final, mas eu já estou pensando lá na frente. Então, eu estou apresentando para vocês a peneira. A peneira industrial, peneira vibratória, giratória, ela é feita para separar. Vamos voltar aqui rapidinho, que agora já estamos aqui envolvidos em duas operações. Eu não sei se vocês lembram, mas em operações
nós temos moagem, britagem, estocagem e transferências. Olha só que legal. Estamos diante já de uma das 3 operações que eu coloquei, que é transferência. Estamos transferindo sólidos de um ponto para o outro, ou seja, do caminhão até o silo. No meio do caminho, eu coloquei isso em equipamentos. Tem aqui nos equipamentos os separadores. Tá? Nessa categoria de separador, vem a peneira. A peneira vibratória, ela é composta de 3 telas. Olha aqui, eu coloquei aqui. Vamos copiar ela e colocar lá na apresentação para ficar mais bonitinho, né? Beleza. Então deixa eu dar um enter aqui, tá? Pronto. E colar. Então esta é uma peneira vibratória, muito usada em granulação, onde eu tenho que separar grãos. Isso, não é grão de café? Vamos separar o grão de café. Então ela tem 3 telas. Aqui eu vou usar no meu processo, tem só 2. Ou seja, produto muito grosso, galho, folha, não sei, qualquer pedaço de terra, qualquer coisa que não seja grão, tende a passar por cima, porque o orifício da tela é muito largo, então ele vai deixar passar as partículas menores, que é a que a gente quer, que é o grão, né? E aí vai despejar numa calha separada esse produto aqui. A calha que eu quero, o produto que eu quero, vai estar sendo direcionado para esta aqui do meio, aqui, ó, esta calha aqui. Ou seja, ainda tem outra tela aqui. Então, quando despejar o grão de café, ele vai vindo rolando aqui e vai caindo um produto bom na do meio, que é onde eu quero, tá? E se tiver areia, poeira, pó, enfim, qualquer coisa muito fina que não é bom para o meu processo, vai cair aqui. Tanto o fino quanto o mais grosso, eu não quero. Eu só quero mesmo o grão muito bom, aquele grãozinho de café bem bacana mesmo, tá? A função dessa peneira é isso. Para que o produto não pare aqui, tá? Ela tem uns vibradores, então ela fica vibrando, faz até um barulhão. Então essas vibrações é que faz o produto passar, senão ele brecaria ali, aí entupiria tudo. Essa é a peneira, é um separador, equipamento novo, estou apresentando para vocês. E eu escolhi ela para a minha planta. Olha só que legal. Na minha planta aqui, coloquei a peneira aqui. Então o produto vai ser descarregado em cima da minha peneira e ele vai ser distribuído. A parte de cima vai ter aqui alguns falam de shafter, shafter. Bom, enfim, é só uma calha, não é elevador nem nada, é um duto, tá? Um tubulão, aonde ele vai escorregar aqui até essa correia transportadora e para um elevador caneca e ser descartado, tá? E pode ser numa pilha, o pátio, armazém, silo, enfim, tudo que quiser armazenar está aqui. Só que também vai sair uma parte fina, tá? Então aqui parte grossa e parte fina. Os dois eu não quero, então os dois vão cair na correia e vai embora lá para o elevador. Tranquilo? Show de bola. E aí eu vou coletar num silo aqui os grãos bons. Somente os grãos bons é o que eu quero, certo? Então por isso eu coloquei essa peneira aqui. Por fim, tem uma linha azul aqui que vocês devem estar se perguntando o que é e esse cara aqui, certo? Como eu estou usando granulado, isso tende a fazer poeira, muita poeira, bem? Essa poeira vai ficar na atmosfera e a CETESB vai brigar. Então tem um outro equipamento aqui que se chama ciclone, tá? O ciclone, ele precisa de um ventilador para funcionar. Então esse ventilador, ele vai aspirar o ar desses setores aqui e jogar aqui para a atmosfera. Só que nessa saída aqui não pode haver pó. Então o que acontece com o pó?
Ele tem que ser separado. Quem vai fazer isso? O ciclone. Esse carinha aqui, ele vai cuidar da separação. Então é outro separador, professor? Outro equipamento separador. Então ele vai tirar o pó, o particulado em suspensão no ar, tá? Isso aqui a gente chama linha de exaustão. E essa linha de exaustão está ligada aonde? Onde tem queda de produto. Toda queda de produto vai tender ali a levar muito pó. Logo, eu coloquei aqui a linha, puxei aqui ó, a linha de exaustão na moega, onde tende aqui o particulado a fazer muita poeira. Então o ciclone já vai puxar, ciclonar e descarregar esse pó na correia transportadora e vai embora. Eu poderia também colocar uma linha de exaustão aqui e fazer um recírculo. Vou pôr, vamos lá. E reparem que a linha de sucção do ciclone é nessa parte aqui de baixo, tá? A parte de cima, vamos chamar de cabeça, seria por onde o ventilador vai aspirar, ok? Coloquei aqui uma linha nesse elevador aqui. E ele vai ficar recirculando. Ah, mas poxa, não faz sentido. Se eu estou jogando fora, aí colocar, ele volta para o processo, coisa e tal. O que acontece? A ideia do ciclone não é ficar voltando ou recirculando ou tirar daqui e tal. É não deixar que a planta faça pó, porque o pó é nosso problema. Então não tem problema se esse pó ficar indo e voltando. Ele não pode ficar no ar em nenhum momento. Caso o ciclone não dê conta, nós temos um recurso que é o spray. O spray são bicos extintores, aí precisaria de um tanque de água, uma torre de lavagem de gases, eu vou deixar isso para uma outra aula. Enfim, aí ele vai esprear o ar, ou seja, o particulado de suspensão tende a cair, e aí vai para uma água. Só que aí eu preciso lavar essa água, preciso ter um tratamento, tudo bem? Aqui tem um ventilador, onde ele vai... E esse ventilador ligado ao ciclone vai conseguir retirar esses particulados do ar. Beleza? Tá tranquilo? Tá bonitinho? Então essa aí é a minha planta de recebimento do grão de café. E armazenagem. Estou estocando ele aqui, não estou fazendo nada com esse grão ainda. Tudo bem? Bacana então, pessoal. Que é a próxima etapa. Vamos vir aqui agora no... Deixa eu voltar para a minha apresentação. Então, lá em fases do processo, nós temos contato e manipulação da matéria-prima. Ok, fizemos isso. Agora a gente tem que separar a matéria-prima para convertê-la em produto. Está pronto também, praticamente. O que falta? O que ainda está faltando na minha matéria-prima para que ela esteja pronta para a próxima fase, que seria o processo de transformação? Eu tenho que fazer a moagem. Então, lá nas minhas operações, a gente já fez a transferência, já fez estocagem e agora vamos fazer a moagem. Eu preciso moer esse grão. Esse grão ele tem que virar pó, né? Do pó. Primeiro eu tirei pó, agora eu faço pó. Só que agora é o fino, né? O produto realmente eu tenho agora certeza que 100% do que eu vou moer é café. Se eu não tivesse colocado aquela peneira, olha só que bacana. Se eu não tivesse colocado a peneira, tá? Eu não ia ter tanta certeza que o produto que estava indo lá misturar com a minha água é ser realmente 100% café. De repente podia ir galho, tronco, árvore. Então agora eu tenho certeza que 100% é grão, já está pronto para ser moído. Vamos fazer a moagem. Agora a gente está na planta de moagem. Saímos aqui, aqui está a nossa planta de recebimento do grão. Após feita essa operação de transferência, é uma operação de transferência, embora a planta seja de recebimento, estou transferindo o grão do caminhão
para o silo e já separando a minha matéria-prima. Depois que eu estou com a minha matéria-prima aqui separada, ou seja, só os grãos bons, a gente tem ainda mais um tratamento nessa matéria-prima, porque eu não vou fazer café com grão, vou fazer com pó. Então, tendo meu silo de grãos bons, eu conecto aqui a um moinho. Tá? Tenho vários tipos de moinho no mercado. Moinho de corrente, eu vou usar aqui um moinho de corrente, pronto. Onde ele vai triturar esse grão. Quando a descarga dele aqui, eu poderia colocar uma outra peneira aqui. Por quê? Veja bem, de repente, algum grão não foi totalmente moído, mas eu vou simplificar. Então vamos partir do pressuposto que o moinho ele moe mesmo, é um baita do moinhozão e ele realmente faz todo o pó. Mas poderia aqui haver sim uma peneira para separar e fazer um retorno para o processo daqueles grãos que não passaram no mesh, tá? Que seria a tela fina, que aqui eu quero só o pó mesmo. Em vez de uma correia transportadora para transportar esse pó, eu vou usar um parafuso rosca, que é o transporte forma helicoidal. Então ele vai pegar aqui o pó todo e a rosca vai rodando e vai transferir para um elevador. Esse elevador joga no meu silo de pó de café. Lembrando que aqui tem queda, também outro produto, estou fazendo pó, em algum momento ele vai elevar para a atmosfera. Coloquei aqui um ciclone e o ventiladorzinho. Falamos da peneira, agora vamos ver o ciclone. Tá? É esse cara aí. Tá? Um tubulão, ok? Você tem a entrada do ar, que é a sucção, tá? Que é o que vem do processo. Ele vai ciclonando o pó, que é mais fino, que é mais pesado que o ar, acaba se acomodando no fundo, aonde cada empresa coloca ali algum equipamento, válvula flap, carambola, algum dispositivo para segurar o pó e não deixar o ar passar. Então aqui é só sólido que vai ser descarregado. O ar não passa daqui para cá, tá? E é bem simples, bem tranquilo. Todo mundo usa o ciclone em exaustão. Tudo bem? Próximo é o moinho. Bom, o moinho que vocês podem se deparar lá na indústria, ele vai ser por dentro assim, várias correntes. Esse é um tipo. Cada fabricante faz um modelo diferente. E isso roda numa velocidade incrível. E o grão, ao se chocar com essas correntes, ele vira pó. Tá? Basicamente é isso. Ou bem perto disso. E por fora é assim. Ele tem aí... é muito perigoso, tem um processo de limpeza e operação, mas é bem simples também. Ligou, ele começa a rodar, você joga lá o produto descarregado e ele fica ali triturando o tempo todo. E não é por batelada, é contínuo. Tá? Ele vai continuar lá triturando. Tá? E aí o nosso pó de café está pronto para o próximo processo, que é, agora sim, a gente mudou de fase. Terminando a moagem, a gente mudou de fase. Chegou a hora de realmente transformar esse pó em café. É a última fase da nossa planta de fazer café. Os setores de uma planta industrial é mais ou menos assim que é definido. Cada setor vai ter uma quantidade X de operadores. Tá? Então a gente agora vamos seguir em frente. Nesta fase do processo, é a fase que a gente chama de processo de transformação. Vamos lá, o meu silo de pó de café, já pronto, depois de ter passado por todas as etapas até agora. Tá? Ele está conectado aqui a uma correia com célula de carga. Célula de carga nada mais é do que uma balança. Exatamente para poder conseguir dosar a quantidade certa de pó que vai entrar no meu misturador. Esse misturador eu posso chamar essa unidadezinha aqui de reação, reator, concentração. Tá? Essa é a parte
que a gente vai juntar a água quente com o pó de café e ele vai misturar, certo? O meu tanque de água quente, a alimentação dessa água quente pode vir de uma caldeira, de um tanque com resistência, enfim, um forno mesmo, aquecendo aqui o tanque inteiro. Tem várias técnicas e formas de aquecer essa água. Eu não vou entrar nesse detalhe agora. Vamos imaginar que já está aqui a água quente a 90 graus, eu tenho todos os controles. Que controles que eu ia ter que ter aqui? Né? Eu ia ter que ter aqui um TI, indicador de temperatura. Começa agora nessa fase a instrumentação ser extremamente importante para o meu processo. Por quê? Porque eu preciso ter os meus controles do processo. Então, um indicador de temperatura aqui. Opa! Certo? Aqui eu tenho uma célula de carga, onde eu vou ter ali, registrar aí quanto de pó, quantos quilos de pó vai entrar. Aqui eu vou ter uma controladora com uma dosadora, aí eu vou ter que ter aqui um indicador nessa linha aqui de vazão, esses detalhes aí e tal, mas só para saber quanto de água está entrando. E eu também vou ter que ter um indicador de nível, ok? Que vai ser o meu LI. Certo? Para saber o nível desse tanque. Eu poderia começar a automatizar isso aqui tudo, mas não é o nosso intuito. O lance aqui a gente está vendo os equipamentos. Então eu tenho aqui um agitador que vai fazer a mistura do meu pó de café com a água. Aí tem uma coisa interessante. Alguns agitadores, dependendo do tanque, o que vai acontecer? O sólido tende a se acomodar aqui no fundo do tanque e ele não se mistura corretamente. O ideal aqui também, deixa eu dar uma melhorada nesse tanque aqui, é que esse tanque seja com fundo. No mercado, a gente tem vários tipos de agitadores, hoje dos mais variáveis, tá? Dependendo do formato dessa hélice aqui, eu vou ter uma agitação diferente. Toda agitação pode promover ondas, resíduos sólidos ficar no fundo. Então, a escolha desses agitadores vai ficar por conta do engenheiro químico, o pessoal que está fazendo engenharia sabe. E aí ele vai decidir se vai ter chincana, se não vai, se vai usar 2 hélices, 3 hélices, 4 hélices, dupla. Hélice dupla assim, com a volta aqui. Tudo isso depende do tipo de processo, tá? O operador, ele só vai saber que é o misturador, não tem problema, e colocar a agitação. Tempo de agitação, tempo de mistura, também tudo fica por conta do engenheiro, tá? No nosso caso, o café, a gente sabe, não precisa ser muito engenheiro, que é um processo que juntou os dois com o outro, tá pronto, né? Não tem muito tempo lá. Mas aqui, como eu quero quantidade, essa mistura aqui eu vou jogar o meu filtro agora na próxima etapa, tá? E até porque também, que o meu conceito eu quero passar bem para vocês o conceito de setores, tá? Então a gente teve o recebimento, a moagem, agora temos aqui a concentração, por exemplo, tá? Onde a gente vai concentrar esse café, e aí agora a próxima etapa vai vir realmente a filtração, onde a gente vai usar um filtro para poder coar esse café e tirar lá a borra. Em nossa filtragem, eu vou escolher esse filtro aqui, o filtro tambor rotatório. Tá? Ele é muito utilizado em etel, tratamento de efluente. O que ele faz? Ele separa, através do spray aqui, ó, ele vai jogando a água que precisa ser filtrada, no nosso caso já é o nosso café, certo? Aí ele vai rodando. A borra do café vai grudar nessa tela e vai sendo despejada nessa calha aqui, tá?
fazendo com que separe aí nessa tubulação, nessa linha de saída aqui, só a água suja, certo? Enquanto o café vai sair aqui limpinho, nessa parte aqui, ó. Tá? E aí aqui eu teria o meu café. E o legal dele é que ele não é por batelada, ele é contínuo. Então esse filtro se aplica bastante. Enquanto tiver carga lá espreando, ele vai funcionar. Claro que em algum momento vai ter que se fazer a parada para a limpeza dos painéis. Mas é um bom filtro para esse tipo de operação. Tá? Não entrei com a parte de automação, instrumentação, instrumentos e tal. O objetivo, gente, aqui era chegar às fases de um processo, tá? Então tá aqui o processo da planta, de fazer café, do começo ao fim, do início, desde o recebimento da matéria-prima. Eu vou complicar mais esse exemplo colocando a torrefação, a seleção, melhorar a seleção e outras coisas. Mas, pelo menos, vocês aqui já conseguiram ver agora mais equipamentos, elevadores, correias, parafusos, tá? Vai precisar de alguma bomba, mas depois a gente vai entrar em bombas, tá aí tranquilo. Tudo bem? Então tá aí a nossa fábrica de fazer café. Gente, agora não esqueçam que terça-feira, dia 23, é a aula da professora Mirena, tá? Então não vai ser eu. Nós só vamos se ver na outra sexta. Finalizando a nossa aula, gente, aí estão todas as nossas unidades. Então começamos na unidade da matéria-prima, onde recebemos a matéria-prima. Passamos para a unidade da moagem, onde vamos moer e fazer o grão virar pó, ok? Temos aí a unidade da concentração, onde adicionando o pó com a água quente, fazendo a mistura. E por que concentração? Porque o café pode ficar concentrado, mais concentrado, menos concentrado, tanto faz. Depois vem a unidade de purificação, onde faz a filtragem, né, desse nosso magnífico café. E aí, no final, a unidade de estoque e distribuição do produto final. Beleza? Gente, um ótimo fim de semana. Fiquem com Deus. Não tem atividade essa semana. Sexta-feira que vem a gente se vê. Aquele abraço.